Pessoal, quando a gente fala sobre cultura, o que vocês imaginam que seja? Existe grande discussão com relação à cultura surda, se o surdo tem ou não uma cultura diferente de nós ouvintes. De acordo com alguns conceitos, cultura é definido como crenças, religião, comidas típicas, danças, credos, vestimenta. O surdo veste diferente do ouvinte, come diferente do ouvinte, tem uma religião própria para surdo? A gente sabe que não. Então, por isso, dessa grande questão de o surdo ter ou não uma cultura diferente de nós ouvintes. No entanto, os conteúdos que nós iremos aprender a partir de agora são embasados na teoria de cultura surda da autora Karen Strobel, tanto quanto vocês irão realizar um resumo desse trabalho, desse livro. Então, dos capítulos 1, 2, 3, na verdade. Então, a autora Karen Strobel é uma doutora surda, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, que é o polo da Libras no Brasil. Ela defende que sim, que existe uma cultura surda, e ela define cultura surda, eu até vou ler para vocês, o quanto a cultura surda, o termo de cultura surda é importante para essa autora. Cultura surda é o jeito do surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isso significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. É interessante a gente ver isso, porque, como eu disse anteriormente, o surdo não come diferente, não vê diferente, não tem uma religião diferente. No entanto, o surdo tem hábitos diferentes e ele se identifica no mundo de forma diferente, da mesma forma que eles modificam o mundo de forma a torná-lo habitável. É esse o conceito que a Karen traz. E aí é interessante a gente pensar nisso, porque eu já passei o videozinho para vocês da propaganda da Samsung, lembrem? E aí tem essa questão de o surdo, lembra que o rapaz se estranha com todo mundo identificando o que ele está falando e sinalizando para ele também? Cultura tem a ver com isso, do surdo tentar adaptar o mundo de forma em que o mundo fica habitável, fica fácil de eles conseguirem viver, considerando que os surdos são uma minoria linguística que vivem numa maioria linguística, que é a maioria ouvinte. Então, a autora Karen Strobel, ela trabalha com a questão de identificação, a questão de surdez do surdo e o deficiente auditivo serem diferentes, assim como no decreto 5626, que a gente vai ver um vídeo depois sobre isso, fala que a diferença entre surdo e deficiente auditivo tem a ver com a identidade. Então a cultura surda está muito relacionada à identidade surda, a se identificar como surdo, a saber e se reconhecer enquanto surdo. E então a autora Karen Strobel traz isso, e aí no livro dela, que está na apostila de vocês, tem lá os 8 artefatos nesse material que eu deixei para vocês disponível em PDF também, os slides. Tem os 8 artefatos da cultura surda. Então, o surdo tem uma relação familiar diferente, ele tem uma relação com a literatura diferente, o surdo tem uma relação com a vida social e esportiva. Se a gente pensar aí na questão dos esportes terem que ser adaptados, na vida social ter que ser adaptado, pensem como é que deve funcionar uma festa de pessoas surdas. Vão lá no fórum e comentem pra mim como é que funciona a questão de uma festa de pessoas surdas. Tem música, não tem? Como é que, se fosse um aniversário, como é que cantam parabéns? Vamos discutir um pouquinho isso lá no fórum. Então, essa questão de cultura tem a ver com a identidade surda, de como o surdo se identifica e das relações sociais que o surdo tem entre eles, considerando a sua língua, os seus costumes e as suas crenças. É bom também a gente entender, e a autora traz bastante isso na questão no livro dela, a diferença entre povo e comunidade surda. Povo somente os surdos. Por exemplo, povo surdo brasileiro. São todos os surdos do Brasil, sejam eles oralizados, que usam implante coclear ou não, que usam aparelho auditivo ou não, os surdos que usam libras, os surdos que não usam libras, os surdos índios, os surdos gays, os surdos do interior, os surdos da capital, todos os surdos. Povo surdo tem a ver com a surdez, com a identidade. Então, povo surdo não tem delimitação territorial.
Já a comunidade surda não envolve somente surdos, envolve surdos, pais, intérpretes, familiares, colegas de surdos, as pessoas que estão envolvidas com os surdos e que têm um objetivo em comum. E geralmente a comunidade surda, ela tem uma delimitação territorial. Por exemplo, os surdos da UFMT são surdos de uma comunidade que tem um objetivo. A comunidade surda do Univag tem um objetivo específico, então tem uma delimitação territorial. Se a gente pensar nas associações surdas, a associação surda tem um objetivo. Algumas das associações têm o objetivo esportivo, outras profissionais. Então cada comunidade surda tem uma delimitação territorial, um objetivo específico e pode englobar não somente surdos, mas também ouvintes. Beleza? Depois de lerem o texto da professora Karen Strobel, darem uma pesquisada com relação a esses conceitos e a esse conteúdo, vamos lá no fórum comentar o que é que vocês acham sobre cultura surda. Beleza? Tchau!